Olá! Nesta aula faremos o mapeamento da nossa última classe do nosso pacote Model, que seria a classe Contato. Mas antes, vou só acrescentar um detalhe que eu esqueci na aula anterior, que foi, colocar aqui a nossa classe como entidade, Faltou aqui o @entity e o @table. O table name, cidade. Corrija as importações. Agora sim, tudo ok. Eu fiz o mapeamento dos atributos, para transformar em campos, mas não disse que a classe seria uma tabela do banco de dados. Bom, podemos fechar, salvar a alteração e abrir a classe Contato. A classe Contato ela é um pouco maior, mas não vai fugir muito do que a gente tinha feito anteriormente, não. Esse primeiro campo aqui vai seguir a mesma regra. Vamos colocar aqui o @id, o generate value, o column, corrigir as importações. A descrição vai ser padrão, igual a gente fez anteriormente. Seria aqui o column, o tamanho e falando que não pode ser nulo. Falaremos agora do endereço. O endereço aqui, vamos colocar o nome como endereço, tamanho de 100, e aqui eu estou permitindo que o endereço fique vazio. Às vezes eu quero só cadastrar o nome da pessoa, não tenho o endereço na hora, então eu vou permitir que esse endereço fique vazio. Bom, seguindo, nós vamos ter aqui o número da residência, que vai ter algumas alterações. Primeiro, eu vou colocar o nome do campo diferente no banco de dados. Então, o atributo é número, e na hora de criar a coluna no banco de dados, o campo do banco de dados vai se chamar número underline residência. O tamanho vai ser 15 e ele pode ficar vazio. O ID da cidade. O ID da cidade, ele sofre aqui uma particularidade. Por quê? Porque a cidade ela vai ser buscada da outra tabela que nós vamos criar. Então aqui eu não vou falar que ela vai ser uma coluna direta, porque ela vai ser um relacionamento. Então a cidade que está no contato deve armazenar, uma chave estrangeira, deve armazenar o ID da tabela cidade. Aí sim surge o relacionamento. E esse relacionamento vai, no nosso caso aqui, vai ser de 1 para 1. Cada contato vai residir em uma cidade. Eu vou trabalhar apenas com o endereço de uma cidade. A anotação seria 1 to 1. Corrijo a importação. E desta forma, na hora de gerar as tabelas, aqui será gerado um relacionamento entre a minha tabela contato e a minha tabela cidade. Relacionamento de 1 para 1. O e-mail, nós vamos alterar apenas o tamanho para 50 caracteres. Data de nascimento. Na data de nascimento, eu farei aqui uma modificação de tipo. Antes, nós usávamos o date para trabalhar no Java. Inclusive, a importação feita aqui em cima foi para java.util.date. Porém, a partir da versão 8, nós podemos trabalhar com outro tipo que possui mais métodos para a gente trabalhar, que é o local date. Então, local date. Aqui eu vou usar a importação para java.time localDate, ok? E, no caso, essa nova função do Java 8, ela permite, por exemplo, que a gente consiga pegar um dia da semana, consiga descobrir aí qual é o nome do dia da semana por extenso, o número do dia da semana e dentre outros retornos que este tipo pode nos fornecer.
Então, isso pode ser muito útil em futuros programas que você vá desenvolver. Então, ao invés de utilizar, né, a partir do Java 8, o tipo date, passem a utilizar aí o local date. Não esqueçam de corrigir, né, os métodos aqui getter e setter, que nós fizemos a alteração. Então, aqui ele vai retornar um local date. O tipo do parâmetro aqui também, que vai receber um local date. Com isto, podemos efetuar aqui o mapeamento, que não foge à regra. Colocarei o nome da coluna aqui de nascimento, né? Ou data underline nascimento, e pode ficar vazio neste caso. Próximo campo aqui seria o telefone. Para o telefone, nós usamos aqui o tipo string. Vou trabalhar aqui, assim como eu alterei na outra classe o CEP, vou mudar aqui para long e aqui também para long. Fazendo as alterações aqui nos getter e setter. Olha, aqui como é mais, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar os métodos getter e setter, vou dar um alt insert, getter setter, ele já vai aparecer aqui o que está faltando, que seriam os dois telefones. Gerar, e os métodos vão ser gerados automaticamente. Beleza. Então podemos continuar aqui. Lembrando que eu fiz dessa forma porque eu quero utilizar para guardar no banco de dados somente números. Então tive que colocar o long porque ele armazena uma sequência de números maiores. Assim como se eu tivesse que guardar um CPF, eu poderia colocar o campo como string, ou então poderia colocar ele como um long. O mapeamento vai ser, então, coluna vai se chamar telefone, vou chamar de telefone 1, tamanho de 11. E aqui, a segunda coluna, telefone 2, também tamanho de 11. O próximo campo é o ID tipo contato. E nesse caso, nós temos uma outra tabela onde estão cadastrados todos os tipos de contatos. Por exemplo, amigos, fornecedores, família, clientes. Beleza. Se eu tenho uma outra tabela e vou usar dados dessa outra tabela aqui no contato, significa que existe um relacionamento. E no nosso projeto, lá no diagrama OML que eu mostrei para vocês lá no começo, nós falamos que existe um relacionamento de 1 para 1 também. Cada contato ele vai representar um tipo de contato. Então eu vou cadastrar lá o José. Quem é o José? José é meu amigo. Então, 1 para 1. Para isso eu coloco então @one to one. Já está então mapeado aqui o nosso tipo contato. E dessa forma finalizamos aqui a classe contato. Você pode observar que basicamente foram os comandos aqui, as anotações, né? As annotations foram igual às outras classes, acrescentando, né, algumas coisas aqui, como por exemplo, né, o relacionamento entre as tabelas. Nesse caso, o one-to-one para cidade e para tipo contato. Futuramente, farei umas videoaulas sobre um pequeno cadastro de pedidos, né? Pedidos de produtos, como se fosse vendas. E lá eu vou mostrar também como se trabalha com o relacionamento one-to-many, que é bastante usado aí em programação. Bom, pessoal, então aqui finalizamos a parte de mapeamento das classes. Aguardo você na próxima aula para prosseguimento da criação da nossa agenda de contatos em JavaFX.